para iniciar mais uma aula de filosofia e sociologia, nos dedicando um pouquinho mais ao conteúdo de filosofia hoje, né? Seguindo aí o que a gente vem fazendo nas últimas aulas, beleza? Só gostaria que vocês, se pudessem me dar um retorno ali pelo chat, se conseguem me ouvir bem, se conseguem me ver também, e se não está travando, alguma coisa assim, né? Para mim, pelo que está aparecendo aqui, está tudo bem. Beleza, gurizada? Bom, para a gente não perder mais tempo, o que é que a gente vai fazer agora? Vou fazer um feedback, né, das nossas duas últimas aulas, das duas aulas que tivemos até aqui. Numa das aulas eu fiz um mapeamento da prova para vocês, da prova de 2019, do Enem, né, evidentemente a prova de humanas, mostrando o que tinha de questões ali de filosofia e sociologia, tá? E, boa tarde, gente. E depois a gente deu uma iniciada no conteúdo, né? Falando ali de formas de conhecimento, falando de mito, da passagem do mito para a filosofia, que foi basicamente o que a gente trabalhou na sala de aula. Hoje a gente vai entrar no conteúdo de uma maneira mais específica, de uma maneira mais pontual, né? A gente não vai ter tanta amplitude, embora a gente tenha ainda uma amplitude grande, né, no conteúdo, mas vamos pontuar algumas coisas bem específicas. E vamos falar então dos chamados pré-socráticos, né, que são os primeiros filósofos lá da Grécia Antiga e que vocês têm no livro aí, tá? Tá de uma forma resumidinha, né, mas no livro que vocês têm de filosofia, isso tá já na página 1, né? Entre a página 1 e a página 2, a gente tem o pensamento pré-socrático aqui, certo? Claro que vocês não vão conseguir enxergar muito bem assim, mas depois cada uma olhe no seu material, né? Na forma digitalizada dele que vocês tenham aí, tá? Gurizada, a gente está falando então hoje de um primeiro momento da história da filosofia como um todo. Não só da história da filosofia lá na Grécia, mas da filosofia como um todo, né? Ela nasce na Grécia Antiga através do trabalho de um primeiro conjunto de pensadores, de filósofos que ficam conhecidos como pré-socráticos, beleza? E é a partir daqui que a gente vai trabalhar. Agora, quem são os pré-socráticos? E por que é que eles são chamados de pré-socráticos? É algo que eu tinha até já dado uma comentada, mas a gente tem sempre que voltar. Lembrando uma coisa importante, tá, gurizada? Sendo bem prático, objetivo, né? Pragmático. A gente tem pré-socráticos em várias edições da prova do Enem aparecendo. Não foi o caso da prova do ano passado, mas eu suspeito que agora, na prova de 2020, eles apareçam de novo dentro da prova de humanas. Então, é preciso sempre dar uma atençãozinha para eles, né? Então, a gente tem ali no livro o chamado período pré-socrático ou cosmológico, né? É a primeira grande fase, grande etapa da filosofia grega, certo? Aí a gente pode prestar um pouquinho de atenção nessa expressão aqui, pré-socráticos. E aí a gente já pode se perguntar, por que esses caras são chamados assim? Evidentemente porque eles vieram antes de Sócrates, né? Como a compreensão do termo está dizendo para nós. É por isso, né, gurizada? Mas não é só por isso. Vamos retomar esse ponto que é muito, muito importante. Pré realmente significa antes, né? Vocês estão aí fazendo um pré-vestibular, um pré-ENEM, se preparando para uma prova, se preparando com antecedência para uma prova que acontecerá depois, porque vocês estão preocupados ou preocupadas, né? E a preocupação já é um tema filosófico importante para a gente sempre pensar sobre a sociedade atual, principalmente, né? O tema da preocupação ele é muito sociologicamente, filosoficamente trabalhado hoje. E a gente pode, de vez em quando, parar e se perguntar, fazer uma reflexão, até uma autocrítica. A gente passa a maior parte do tempo ocupado ou pré-ocupado de coisas que ainda não aconteceram, né? Se preparando para coisas que a gente supõe que vão acontecer. Então isso mexe com questões humanas e sociais muito profundas, né? Mas pré-ocupado, ou seja, ocupado antes de alguma coisa que ainda não chegou e não aconteceu. Ou quando a mãe da gente estava lá grávida, nos esperando, fazia um exame que se chamava pré-natal. Então pré significa antes. Beleza, todo mundo sabe disso. Então os pré-socráticos vieram antes de Sócrates, no tempo cronologicamente. São mais antigos do que Sócrates e Sócrates veio depois. Até é verdade isso, porém em parte, tá, gurizada? Quando a gente fala de período pré-socrático, a gente está falando de algum momento do século VII até chegar às portas do século V a.C., certo? Na passagem ali do período arcaico para o período clássico da Grécia Antiga, como eu já tinha comentado com vocês. Quando a gente olha com mais clareza para isso, a gente percebe que existiram pensadores pré-socráticos que viveram na mesma época de Sócrates, foram seus contemporâneos. É o caso, por exemplo, de um pré-socrático famoso, conhecido pelo nome de Demócrito, Demócrito de Abdera,
que é o mesmo Demócrito da química, dos átomos, né? Que a gente vai explorar entre essa aula e a próxima um pouquinho mais do pensamento dele, tá? Então, assim, a gente não tem essa nomenclatura de pré-socráticos para esse grupo dos primeiros filósofos somente porque eles vieram antes de Sócrates no tempo. A maioria deles até veio, mas não é só por isso. É pelo tipo de pensamento que eles estavam desenvolvendo, gurizada. E que a partir de Sócrates vai haver uma ruptura e o pensamento filosófico vai seguir numa outra direção. Vou dizer para vocês de uma maneira assim bem direta e bem clara e depois eu especifico um pouco mais. A preocupação dos pré-socráticos era saber do que é que o mundo é feito, qual é a origem do universo, né? Qual é a origem dos fenômenos naturais. Então, a filosofia dos pré-socráticos é uma filosofia que, na verdade, hoje estaria muito mais próxima daquilo que nós chamamos de ciências da natureza, aquilo que o Enem chama de ciências da natureza e suas tecnologias. Se os pré-socráticos fossem pensadores atuais, eles seriam, assim, químicos, biólogos, físicos, geólogos, astrônomos, alguns deles até matemáticos, né, como é o caso de Tales de Mileto, que eu tinha mencionado, e como é o caso de Pitágoras também, que é mais matemático ainda, e vocês conhecem da matemática lá do ensino fundamental já, o nome de Pitágoras, né, e ele também foi um dos primeiros filósofos pré-socráticos aqui no mundo grego antigo, certo? Então, basicamente, o pensamento deles é cosmológico, e é como eu coloco ele no livro para vocês, né? Cosmológico. Lógico vem de logia, que significa estudo. E cosmo, gurizada, é cosmos, é universo ordenado e organizado, né? E aí, a partir de Sócrates, a filosofia vai passar por uma certa ruptura, né? A filosofia vai passar por uma ruptura que ela vai deixar de ser exclusivamente uma preocupação com a descoberta das origens do mundo, do universo, dos fenômenos naturais propriamente, e a partir de Sócrates a filosofia se volta para o ser humano. Então, a filosofia deixa de ter a natureza como um objeto privilegiado e passa a ter o ser humano como objeto privilegiado a partir de Sócrates. O ser humano no sentido não físico, químico, biológico, mas o ser humano no sentido político, no sentido moral, no sentido social. Então, Sócrates é o primeiro a trabalhar questões políticas dentro da filosofia, né? Questões éticas dentro da filosofia. Então, já é um outro debate que a gente vai estabelecer depois. Então, é por isso que Sócrates, gurizada, é um marco divisório. Então, os pensadores que vieram antes dele, via de regras, não se preocupavam com questões humanas, sociais, políticas, né? Essas coisas que a partir de Sócrates vão ser um tema privilegiado na filosofia e são até hoje, né? Bom, então quando a gente fala de pré-socráticos, o período pré-socrático ou cosmológico, compreendido aí entre os séculos 7 e 5, né? Como eu coloquei no chat para vocês, como o nosso quadro improvisado, né? A gente está usando assim o chat. Ele compreende um conjunto grande de pensadores. Uma outra definição que é importante para vocês é entender o que é cosmos. Eu sei que eu já falei agora há pouco, cosmos é universo. Só que a gente pode e deve enriquecer o nosso vocabulário, tá, gurizada? Cosmos é universo, só que ele é universo ordenado. Ele é o oposto de caos, tá? Estou colocando aqui para vocês. Cosmos e caos. Quem já ouviu essa expressão? Às vezes os pais da gente, a família da gente, entram no quarto da gente e diz, nossa, isso daqui está um caos. Ou quando a gente está passando por um período muito atribulado, a gente diz, a nossa vida está um caos. E o que significa caos? Caos é a bagunça, é a desordem. A gente tem duas maneiras de tentar enxergar o universo. E prestem muita atenção no que eu estou dizendo agora. Duas maneiras, tá? A primeira maneira é enxergar o universo como uma totalidade ordenada, na qual existem leis, e existindo leis eu posso descobri-las e compreender o porquê dos fenômenos, por que as coisas acontecem, como acontecem, etc, etc, etc. Outra maneira de ver o universo é ver o universo como caos, é enxergar o universo como algo completamente desordenado, sem leis específicas determinando os fenômenos, onde tudo acontece, portanto, de maneira aleatória, certo? Eu sei que é um pouco nebuloso isso, mas tentem pensar, gurizada, só é possível que eu desenvolva a filosofia e que mais tarde eu consiga desenvolver a ciência se eu entendo o universo como cosmos, como uma totalidade ordenada submetida a leis, e sendo submetida a leis, então
eu posso descobrir essas leis e compreender o que seria o caos e o que seria o cosmos. O cosmos é o seguinte: eu tenho água, né? E eu coloco água para aquecer e a água vai ferver a 100 graus. E amanhã eu faço o mesmo experimento e ela continua fervendo a 100 graus. Aí eu pego água de um outro lugar, de um outro rio, de um lago lá não sei aonde, e boto essa água para aquecer e ela ferve a 100 graus. E aí eu tenho uma lei geral por detrás dos fenômenos. Olha, a água ferve a 100 graus. Há uma lei, há uma ordem implícita na natureza, há uma ordem implícita no universo, e os fenômenos não acontecem totalmente por acaso, de maneira aleatória e desordenada. Então, isso é cosmos, é o universo como algo ordenado e submetido a leis gerais. Agora, se eu entender o universo como caos, seria como acontecer o seguinte: eu coloco água agora para aquecer e ela ferve a 50 graus. Daqui a pouco eu coloco a água para aquecer de novo e ela nem ferve, né? Eu boto lá 1000 graus e ela não ferve. E daqui a pouco eu boto água para ferver e ela congela. Então cada hora acontecendo um tipo de coisa diferente, desconexa, desordenada. Isso seria o caos, certo? Então, a filosofia nasce de uma aposta, assim como a ciência nasce de uma aposta, dessa mesma aposta, de que o universo é uma totalidade ordenada com leis, com princípios que podem ser descobertos pelo intelecto humano. E é isso que fez Tales de Mileto como o primeiro filósofo. Quando disse tudo é água, tudo veio da água, significa o quê? Significa que há um princípio básico e originário por detrás de tudo aquilo que a gente vê. E essa mesma linha de raciocínio, de um modo geral, os demais filósofos pré-socráticos vão continuar seguindo, embora cada um à sua maneira. Certo, gurizada? Então, isso é muito importante. Os pré-socráticos, então, eles são cosmólogos e eles são também conhecidos como filósofos da natureza, filósofos da natureza, tá? São conhecidos assim também. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Natureza, que em grego se fala physis, assim, P-H-Y-S-I-S. Então, physis, natureza. É daí que vem física, né, que é uma ciência natural. É daí que vem quem vai para a área da saúde, para a educação física, que é a área da saúde também, tem uma disciplina lá para fazer de fisiologia humana. Ou quando a gente fala assim em necessidades fisiológicas, né, que nós temos e tal, dando uma ideia de coisas naturais, né, coisas que a natureza produziu. Então, physis, natureza. Ah, senhor, mas eles são filósofos da natureza ou do universo? Ou dos dois? Gente, não existe os dois. É tudo a mesma coisa. Não há duas coisas, tá? Eu sei que é meio louco esse papo, mas pensem aí. A gente, na maneira de aprender a língua e de construir os conceitos na cabeça da gente, a gente acaba separando coisas que, na verdade, são iguais ou fazem parte de uma mesma totalidade. Pensem aí. Quando eu digo natureza, eu tenho certeza que na cabeça de vocês vem uma imagem de mato, né? De floresta, de animais silvestres, de campo, de cascata murmurante, alguma coisa assim, né? Vem mato, vocês pensam em mato, verde, vegetação, essa coisa toda aí. E quando eu falo universo, eu sei que na cabeça de muita gente vem uma imagem assim de um céu estrelado, de astros, né, de corpos celestes e etc. Então a gente separa muito essa ideia de natureza e universo, muitas vezes entendendo o universo como um espaço sideral. Mas prestem atenção numa coisa, para vocês perceberem como tudo é uma mesma coisa, uma mesma totalidade. Gurizada, o mesmo sol que está lá no tal do universo, lá em cima, está fazendo a fotossíntese na plantinha que está dentro da natureza aí que tu imaginou. Então o universo, na verdade, abrange tudo. O sol faz parte dele, como a árvore faz parte dele, como a água, que o Tales disse, né, que origina todas as coisas, também faz parte dele. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Então, os mitos eram formas de perceber a realidade por meio do caos. Em algum sentido, sim, porque eles são muito sistemáticos, né? E em algum sentido, não também. Essa pergunta é uma pergunta de uma resposta um pouco dúbia, tá? Porque dentro do mito, se a gente prestar atenção, a gente percebe, ainda que de uma maneira rudimentar, por vezes, uma procura por uma ordem, por colocar as coisas em relação de causa e efeito. E afinal de contas, né, o que faz a filosofia também? E o que faz a ciência também? Tenta colocar os fenômenos numa ordem de causa e efeito. E isso aqui foi provocado por isso aqui, entendeu? Então, dentro do mito, de repente, até já tem o raciocínio causal sendo colocado ali para tentar descobrir uma ordem por detrás do universo, dos fenômenos, né? E é claro que tem um lado do caos no mito também, porque os fenômenos que são narrados muitas vezes são desconexos, muitas vezes não fica muito clara também essa relação de causa e efeito entre os eventos que estão sendo narrados, né? Enfim, né?
Os mitos surgiram antes do período pré-socrático, tá? No caso da Grécia. Quando a gente fala de período pré-socrático, a gente está falando do início da filosofia e que é, de uma certa forma, até uma espécie de rompimento com o mito, tá? Uma espécie de rompimento no sentido de que o pensamento filosófico pré-socrático, quando Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, diz que tudo veio da água, ele na verdade está rompendo com o mito. Então ele está dizendo, não foi Deus nenhum que criou o universo, né? Não foi nenhuma força sobrenatural. Os elementos naturais que eu conheço vieram de outro elemento natural que eu também conheço, beleza? Então, na verdade, a gente costuma até ver essa passagem assim, do mito para a filosofia, tá? Só recordar que na aula passada eu tinha comentado um pouquinho disso, né? Então, mito, filosofia são formas diferentes de tentar alcançar o conhecimento sobre o real, beleza? Bom, gente, e aí a gente tem uma série de pensadores pré-socráticos, cosmólogos ou filósofos da natureza, né? São várias maneiras que nós temos aí para conhecê-los, para poder chamá-los. E aí a gente tem uma miríade de nomes. E aí, de vez em quando, o pessoal que tem aula comigo diz assim, ô senhor, mas como é que eu vou me lembrar de todos? É muita coisa. Gurizada, para a gente construir conhecimento de uma maneira direitinha, bonitinha, é necessário que a gente sistematize um pouco, tá? E que é o que eu faço no livro aí de vocês. Quem não está com o livro à mão agora, não se preocupe, tá? Mas depois é só olhar na página 1. Eu coloquei os pensadores pré-socráticos agrupados dentro de escolas, tá? Escolas de pensamento. Então, isso é uma coisa bem importante. O que é uma escola de pensamento? E é uma expressão que a gente usa até os dias de hoje, não só na filosofia, a gente usa em economia, aí está na moda falar, a escola austríaca, né, o Mises, aquele pessoal todo lá, biriri bororó, e no direito também tem, na sociologia também tem, tá, gurizada? Quando a gente fala de escola, então os mitos surgiram junto com o início da Grécia, no período homérico, e a filosofia... ainda não abriu tudo aqui, surgiu para quebrar os mitos na fase arcaica da Grécia. Isso, né? Quebrar os mitos de certa forma, tá? A gente não pode entender isso como uma ruptura tão radical assim, mas tá correto o raciocínio. Não só na Grécia, né? A gente tem que lembrar que praticamente todos os povos do mundo também têm a sua mitologia, também atravessam um período de explicações mitológicas e religiosas para o mundo, até que outras formas de explicação filosóficas ou científicas vão surgindo, né? Vão se impondo pelo menos um pouquinho sobre essas explicações míticas. Mas realmente a gente pode acompanhar o desenvolvimento da filosofia olhando para os períodos da Grécia, né? Quando a gente pensa em pré-homérico, homérico, a gente tem o mito vigorando, a religião órfica, né, vigorando e coisa e tal. E quando a gente chega no período arcaico, que é um período de reorganização da Grécia, que é a cidade-estado surgindo, que é o comércio voltando com força, que é a escrita voltando com força, a gente tem também uma reorganização da produção de conhecimento na Grécia, que acompanha, que está dentro desse mesmo processo, né? E aí a gente vai ter a filosofia surgindo no período arcaico. E aí vejam só, o período que vem depois do arcaico é o período clássico, né? Aí o apogeu da civilização grega. E vai ser também dentro disso o apogeu da filosofia. É ali que a gente vai ter Sócrates, no clássico, né? Platão, Aristóteles. Também na história nós teremos Heródoto, Tucídides nesse período. A gente vai ter a medicina de Hipócrates nesse período clássico. A gente vai ter o conteúdo principal do teatro grego sendo produzido no período clássico também. Então, vejam que a produção de ideias numa sociedade acompanha o movimento mais geral da sociedade. Se a gente tem uma sociedade em decadência, geralmente o pensamento vai estar decadente também. É o que acontece também na Grécia depois do período clássico, que vai ser o período helenístico, né? A Grécia está dominada pela Macedônia, está invadida, está perdendo a sua cultura e sua identidade, né? Está subjugada, está dominada, e a filosofia grega do último período, que é esse helenístico, vai ser uma filosofia meio vagabunda também. Né, que a gente tem algumas escolas que a gente vai ver daqui a pouco, né, nas próximas aulas. Epicurismo, estoicismo, ceticismo, cinismo e coisas que, aliás, o Enem também já cobrou em edições anteriores, tá? Que a gente tem que dar uma atenção um pouquinho especial para isso. Tá, gurizada? Mas voltando aqui, sistematizar, agrupar, colocar dentro de escolas o pensamento pré-socrático é uma tática muito boa para a gente lembrar dos principais pensadores pré-socráticos, tá? Quando a gente fala de escola de pensamento, escola filosófica, a gente não está usando a palavra escola necessariamente para significar uma instituição de ensino, né? Que tenha lá cadeira, quadro, prova trimestral, professor, direção, quadra de esporte. Não.
Escola simplesmente pode ser uma corrente de pensamento. Eu invento uma teoria, uma tese qualquer, né, uma explicação qualquer para o mundo ou para algo no mundo, e aí eu deixo seguidores. Então, o que é uma escola? É quando alguém inventa uma teoria e isso vai fazendo discípulos, vai fazendo seguidores, assim, né, através do tempo e vai se mantendo viva mesmo depois da morte do seu fundador, tá? E aí a gente tem basicamente 4 escolas de pensamento pré-socrático na Grécia Antiga, que é a escola jônica, escola itálica, escola eleática e escola da pluralidade, como vocês têm no livro. Depois eu vou explicar para vocês que essa última escola, que é a da pluralidade, ela talvez se divida em duas, né? Pluralidade de um lado e escola atomista de outro, com Leucipo, Demócrito. De alguma maneira as duas estão bem vinculadas, podem ser vistas como uma coisa só, mas se a gente quer dar um destaque para a teoria atomista de Leucipo e Demócrito, a gente pode também entender os atomistas como uma escola separada, tá? Então, vai muito da maneira como a gente olha. Existem várias formas de classificar, tá? Posso digitar assim, tá? Eu vou digitando assim ao longo da explicação também, mas eu já posso fazer uma síntese para vocês aqui, tá? Escolas pré... Lembrando que vocês têm no livro, tá? Que vocês têm na página 1 do livro. Escolas pré-socráticas. Vamos botar aqui. Jônica, depois eu vou explicar direitinho, ainda hoje, pelo menos a jônica eu vou explicar. Jônica, itálica, eleática e pluralidade, que pode se dividir também em escola atomista, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, que já seria então um quinto nomezinho para nós, tá? Isso vai ficando claro para vocês. Tá, gurizada? Então, essas escolas filosóficas, elas surgiram talvez em épocas distintas, porque o pensamento pré-socrático dura assim uns 200 anos, mais ou menos, 150, 200 anos, mas algumas delas conviveram, tá? Na verdade, chega um momento em que todas convivem com todas existem ao mesmo tempo, tá? O que é a escola jônica, gurizada? É a primeira escola, é a escola de Tales de Mileto e seus seguidores. Por que é que essa escola se chama jônica? Aqui está um dado importante para pensar, para a gente fazer uma interdisciplinaridade com geografia, com história, né? Que a prova do Enem exige da gente esse tipo de raciocínio muitas vezes também. Escola jônica porque surgiu na Jônia. Né? Tá, beleza, tá muito claro isso. Mas onde é a Jônia? Onde é a Jônia? Gurizada, a Jônia é a atual Turquia. Então, vale lembrar, quando a gente fala em Grécia dessa época, a gente não está falando só da penínsulazinha, né, que é a Grécia hoje em dia, como Estado Nacional, que é onde já nessa época ficavam Atenas e Esparta. A Grécia não é só aquilo ali, né? Quando a gente fala da Grécia na Antiguidade, e até a gente pode olhar um mapinha que tem no livro lá na página 2 de filosofia, tá? A gente tem um mundo grego bem distribuído, assim, por boa parte da costa do mar Mediterrâneo. Então, quando a gente olha para a atual Turquia, havia colônias gregas ali também, cidades gregas ali também, certo? Essa colônia, então, era a Jônia, né? A escola jônica, porque ficava na Jônia. Então, pensem aí, tá? No atual território da Turquia, quem é bom de pensar em mapas, lembrar de mapas aí, tá? Vocês sabem que hoje a Turquia é um país que está dividido em 2 continentes, né? Vamos pegar meu celular aqui para fingir que é a Turquia, né? Está dividido em 2 continentes. Então, uma parte da Turquia é europeia e na outra é asiática. Na época do Império Bizantino, não, isso é muito anterior, tá? Quando a gente fala de Império Bizantino, a gente já está falando de Idade Média, né? A gente já está falando de Império Romano do Oriente, a parte de Roma que sobreviveu mais tempo, né? E que depois vai ser tomada pelos otomanos e etc. Depois vem o Império Otomano, que após a Primeira Guerra Mundial vai se desfazer. Na verdade, a Turquia é um lugar que vocês têm que estudar bastante, né? Historicamente, geograficamente, ou em termos de atualidades. Mas nessa época aqui não, né? Não havia a Turquia como o país que a gente conhece hoje, mas havia aquele território, né? E tem uma parte da Turquia, gurizada, que fica para o lado europeu, né? Banhada pelo Mediterrâneo. Então a Jônia ficava ali, correspondia a essa parte mais ocidental da Turquia de hoje, né? E ali na Jônia, então, ficavam algumas cidades importantes da Grécia, como é o caso de Mileto. Se vocês olharem para o conteúdo de história, vocês vão ver que houve uma primeira diáspora grega, e aí os gregos se espalharam, fundaram colônias em vários lugares, inclusive ali, a Jônia. Aliás, os jônios, povo jônio, é uma das etnias que vão formar lá a Grécia, né? Vocês sabem que a Grécia é formada por vários grupos étnicos.
jônios, dórios, eólios, aqueus, etc., né? Os jônios, então, são uma das etnias. A mesma etnia que funda a Jônia, ali na atual Turquia, é a etnia que funda a cidade de Atenas. É o mesmo grupo humano, né? Mais ou menos a mesma cultura originária. Depois tudo isso se mistura para formar a civilização grega, tá? Só para a gente também se situar aí dentro do contexto. Então, nasceu no atual território turco. Então, ali ficava Mileto, a cidade de Mileto, onde viveu Tales, onde viveu seu discípulo Anaximandro de Mileto, onde viveu seu discípulo Anaxímenes de Mileto, e ali numa cidade próxima, chamada Éfeso, também na Jônia, estou escrevendo o nome aqui para vocês, viveu Heráclito, certo? Então, quando a gente fala de escola jônica, vou digitar para vocês de novo aqui, a gente está falando basicamente de uns 4 pensadores principais, tá? Vou botar aqui, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Eles eram todos parentes, têm um nome parecido, têm o mesmo sobrenome, né? Não necessariamente, tá, gurizada? Porque nessa época aí, assim como acontece hoje em algumas culturas ainda, o sobrenome da pessoa era indicado pela cidade onde ela tinha nascido. Então, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, né? Tales de Mileto, significava apenas que eles nasceram na mesma cidade, não necessariamente que eram pai, filho, avô, neto, etc. Não necessariamente isso, tá? Então, Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto e Heráclito de Éfeso são os chamados jônios, ou jônicos, né? Da primeira escola filosófica, certo? Gente, Tales então dizia que o princípio de tudo, que a origem de tudo é a água, né? É a água. A água é a origem, a água é a matriz de todas as coisas, né? Ele dizia isso. Como é que fala água em grego mesmo? Potamos, né? Água em grego é potamos. Daí que vem pote, né? O recipiente para guardar água. Daí que vem hipopótamo, que é um animal que fica com o corpo mais embaixo da água do que fora da água. É daí que vem água potável. É isso mesmo, tá? Então Tales dizia isso. Já o seu discípulo Anaximandro de Mileto, dizia que na verdade o princípio de tudo não era a água, e sim o apeiron. Sor, mas se ele discordava do Tales, por que eles fazem parte da mesma escola? Porque, em linhas gerais, o pensamento é parecido. O que muda é o elemento que cada um considera que é o primeiro, que é o criador de tudo, tá? Então, para o Anaximandro, é o apeiron. Sabe o que significa apeiron, gurizada? É uma palavra grega, né? Que a gente precisa compreender. Apeiron significa o indeterminado. O indeterminado, tá? Essa é a tradução possível, né? Que a gente tem para essa palavrinha apeiron. Mas o que isso quer dizer, né? O pensamento do Anaximandro é um pensamento um pouquinho mais complexo, né? Que a gente tem que dar uma olhada com um pouquinho mais de calma. Eu posso dizer para vocês, para o entendimento ficar melhor, que é o seguinte: o Anaximandro é considerado o fundador da astronomia grega. A astronomia grega, certo? O que isso quer dizer? Ele não é o fundador da astronomia como um todo. Muito antes da Grécia já existia astronomia, né? Existia astronomia no Egito Antigo, na Mesopotâmia, muito tempo antes. Mas no mundo grego, o fundador, o cara que introduz a astronomia é o Anaximandro. Então, enquanto o Tales estava olhando para a água, olhando para coisas mais próximas, o Anaximandro já olhava para aquilo que está bem acima das nossas cabeças e tentava compreender o universo de uma maneira mais ampla, né? Então ele vai dizer que o que criou tudo é uma substância chamada apeiron. E o que é apeiron, ou indeterminado? Ele acredita que no início dos tempos, tudo que existia no universo, que o universo em si, era uma grande porção de matéria indeterminada, sem forma definida, né? Imagina uma massa imensa e disforme. É isso que ele concebia como origem do universo, né? E que, aos poucos, esse universo foi ganhando formas, ganhando contornos, a matéria foi ganhando contornos e formas mais específicas, foi se subdividindo, uma parte dessa matéria formou o Sol, a outra parte formou as árvores, a outra parte formou os seres humanos, mas que num primeiro momento não era nenhum elemento determinado que criou tudo, era só massa indeterminada e disforme, matéria sem forma definida. Isso é apeiron, né? E essa tese do Anaximandro, gente, se aproxima um bocado da teoria do Big Bang que a gente tem hoje, né? A gente poderia até fazer um certo paralelismo entre as duas coisas e ver que, de alguma maneira, o caminho que os pré-socráticos estão abrindo é um caminho que a gente está até hoje percorrendo. Claro que hoje com novos instrumentos, com muito mais conhecimento acumulado e tudo mais, né? Mas esses caras eram filósofos na mesma medida em que eram também
o que hoje nós chamamos de cientistas, né? A divisão entre filosofia e ciência não estava completamente dada nesse momento, só vai se dar na Idade Moderna. Então era um pensamento racional sobre o real todo junto e misturado, partindo do raciocínio crítico, como a filosofia faz, mas também partindo da observação empírica dos fenômenos, como a ciência faz, né? Estava tudo junto e misturado nessa época. Já para o Anaxímenes de Mileto, gurizada, o elemento que criou todas as coisas era o ar. O ar. Na verdade não foi a água, não foi o áperon, foi o ar. Sabe como é que se fala ar em grego? Pneuma. Estou colocando a palavrinha para vocês aqui. Pneuma, com P mudo. Ah, é daí que vem pneu. Aí que vem pneumonia, aquela doença. É aí que vem pneumococo, bicho ruim que causa pneumonia. É, gente. Então, vem de pneuma, que é ar. O pneu do carro, na verdade, o nome todo dele é pneumático, né? Então, alguma coisa que tem que estar cheia de ar, funcionar cheia de ar, né? Então, ar, pneuma. O Anaxímenes diz que tudo veio do ar porque ele acha que Tales se enganou um pouquinho. Não, o meu mestre Tales dizia que tudo veio da água. Ele não se deu conta que antes da água tem o ar. Aí o ar se condensa e vira água. Mas quanto mais sublime for a matéria, mais antiga ela é. Então ele achava que o ar era mais velho do que a água. Então o ar se condensou, uma parte dele em algum momento se condensou e se transformou em água, e aí essa água, por sua vez, é que foi dando origem a tudo que a gente conhece e coisa e tal, certo? Então, eles estão variando assim o elemento que eles acham que é o criador de tudo, mas a ideia de que há esse elemento é comum a todos eles. E finalmente, gurizada, para o nosso amigo Heráclito de Éfeso, ali na escola jônica, o elemento que criou todas as coisas foi o fogo. Tá? Na verdade não foi o ar, não foi a água, para ele foi o fogo. Porque o fogo para ele é o que permite que a vida aconteça e etc. Eu não vou falar muito do Heráclito agora, porque depois, na próxima aula, a gente vai voltar a falar dele, porque além de ser um filósofo pré-socrático da escola jônica, ele também acaba se envolvendo numa polêmica com uma outra escola filosófica, que é a escola eleática, que já caiu no Enem, isso inclusive nós vamos ver melhor na próxima aula, né? Mas só para antecipar um pouquinho, Heráclito é aquele filósofo que dizia que tudo muda o tempo todo, né? Que a essência do real é o movimento, é a mudança, enquanto os pensadores da escola eleática, como Parmênides e seus discípulos, diziam o contrário, que não existe movimento, que todo movimento não passa de uma grande ilusão dos sentidos, essa coisa toda, tá? Então, Heráclito vai ganhar um pra gente também, tá? Mas por enquanto, para a gente fechar essa aula e fechar essa apreciação da escola jônica, que o nosso tempo já está chegando mais ali no limite, gurizada, eu preciso ainda dizer mais uma coisa para vocês. Essa ideia de que existe um elemento da natureza, uma substância, uma coisa qualquer que criou todas as outras coisas, os gregos chamavam de arqué. Tá? Estou colocando a palavra A-R-C-H-E e acento ali no E. É arqué, não é arche, é arqué. O que significa arqué? A substância primeira, o elemento primordial que criou todas as coisas. Então, essa palavra arqué é uma categoria bem geral que ajuda a gente a fazer uma boa síntese do pensamento pré-socrático. Então, para quase todos os pré-socráticos, existia alguma arqué, isto é, existia algum elemento que foi o primeiro e a partir dele todo o resto se criou. Então, quando a gente pensa em Tales de Mileto, a arqué para ele é a água. Mas quando a gente pensa em Anaximandro, a arqué para ele é o áperon. Quando a gente pensa em Anaxímenes, a arqué, segundo ele, é o ar. Quando a gente pensa em Heráclito, segundo ele, a arqué é o fogo. Não importa qual elemento, importa esse papel de arqué, de substância primeira. É daí que vem a palavra arqueologia, né? Quando se estuda arqueologia, se busca o quê? Os vestígios mais antigos do passado de uma civilização. Então, a arqué tem que dar para nós essa ideia de primazia, de antiguidade, de pioneirismo, né? Então, a água veio primeiro e criou tudo. Não, o ar veio primeiro e criou tudo. Não, o fogo veio primeiro. Não importa o que veio, o que importa é que tem essa ideia geral de arqué, de um elemento que veio primeiro e criou todos os demais. Certo? Criou tudo aquilo que a gente conhece. Beleza, gurizada? E, para a gente fechar, tá? Vale lembrar o seguinte, por que a gente referencia os pré-socráticos e reverencia os pré-socráticos, tá? Pode repetir a parte do Anaximandro e a Áperon e a ligação com a criação do universo? Posso. Ele dizia que o Áperon é uma porção enorme de matéria, sem forma determinada, e que na origem do universo era só isso que existia.
Essa matéria já existia, ela foi a primeira coisa que apareceu no universo, né? Uma porção de matéria indeterminada, sem forma, e no decorrer do tempo essa matéria foi ganhando formas mais específicas, foi se subdividindo, né? Então uma parte dela criou a Terra, outra parte dela criou o céu, outra parte dela criou o Sol, outra parte dela criou os seres humanos, né? Então tudo que havia no começo era uma grande porção de matéria indefinida que depois foi se definindo, se dividindo e originando o mundo tal qual a gente conhece e o universo tal qual a gente conhece, né? Bom, gente, referenciar e reverenciar, né? Procure entender a diferença que tem numa letrinha F e V. Referenciar é falar a respeito. Então, a gente fala a respeito dos pré-socráticos porque, como eu disse, eles estão abrindo um caminho importante e muita coisa que eles disseram a gente ainda valoriza, né? Quando se pensa em Tales de Mileto, ele é um geômetra, também importante, que vocês em matemática já viram em algum momento. Pitágoras, que é outro pré-socrático que a gente vai ver na próxima aula, também é importante. Demócrito é importante. Eles são grandes iniciadores, né, de uma nova etapa da produção de conhecimento humano e que nos acompanha até hoje, essa produção. Tá? E quando a gente fala em reverenciar, no sentido de homenagear, de fazer reverência, de falar da importância que eles tiveram, é que quando a gente olha para o que há de mais avançado na ciência hoje, nas ciências da natureza hoje, por exemplo, vejam só, tá, gurizada? Há uns 10 anos atrás, e vocês talvez lembrem disso, tem documentários a respeito e notícias da época, um grupo de pesquisadores ganhou um prêmio Nobel, eu acho que foi em 2010, se não me falha a memória, mas foi por essa época, tá? São uns pesquisadores que estão, desde a década de 60, criando e desenvolvendo um acelerador de partículas, né? E eles querem também descobrir do que o mundo é feito, do que o universo é feito. Então, nesse grupo tem astrônomos, astrofísicos, químicos, etc., né? E eles estão lá desenvolvendo esse acelerador de partículas e eles acabaram descobrindo coisas essenciais, né? Primeiro, que o universo todo é formado por 32 partículas elementares. Então, tudo que a gente vê, tudo que é o universo, tem 32 partículas elementares na sua composição, né? Então vejam se essa ideia de arqué não é realmente ainda muito presente, ainda muito válida para a gente compreender o universo, né? No fundo, o que a ciência faz hoje é procurar arqué, ainda está fazendo isso, né? E uma dentre essas partículas, que é o bóson de Higgs, e que foi equivocadamente chamada pela mídia de partícula de Deus, desempenha um papel importante na composição das coisas que existem, né? Talvez seja a arqué mais destacada, mais importante, um pré-socrático entenderia isso dessa maneira, né? Então, vejam que a gente reverencia justamente também porque os pré-socráticos abriram uma picada de conhecimento, abriram um caminho que a gente até hoje de alguma maneira está percorrendo, né? Eram pensadores que mesmo sem ter uma lupa, sem ter um microscópio, sem ter uma luneta, um telescópio, um instrumento, um laboratório, eles já estavam observando e até intuindo coisas que vão se revelar muito úteis depois para a compreensão do mundo e vão servir como base para tudo que se segue depois como produção de conhecimento. Então, por isso a gente vê esses caras. Não é uma questão meramente de tradição, eles iniciaram. É pela relevância do trabalho deles para o avanço do conhecimento humano, por assim dizer, tá? Próxima aula, gurizada, então, as próximas escolas filosóficas pré-socráticas, vamos falar da Itálica, do Pitágoras, até chegar lá na pluralidade ou atomista, incluindo Demócrito, Leucipo, esses caras todos aí, beleza? Foquem, se puxem, estudem bastante e a gente se vê na semana que vem. Encaminhem as dúvidas de vocês, a gente vai tirando, a gente segue juntos, não tem problema que a gente esteja por esse momento assim afastado, mas vamos usar a tecnologia a nosso favor. A contribuição que a gente pode dar para vocês é grande ainda assim, né? E vocês sabem que daqui a pouquinho a prova vai estar no horizonte de vocês aí, tá? Então, valeu, gurizada, se cuidem, fiquem bem, tchau, tchau.